Boa noite, que é o Padre Ricardo, da paróquia São Paulo Apóstolo de Santos. Vários já me conhecem, várias pessoas. Tenho feito muitas lives, participado de outras também como convidado. Muitos paroquianos meus me acompanham. Professor Sidney Vida entrou aqui. A Elaine, lá da minha paróquia. Também a Adélia, a Dona Irene, da equipe de liturgia. Boa noite, professor Sidney Vida. Nós estamos esperando o Guilherme Freire, que é um jovem professor de filosofia, entrar também. Roberto Esmera, lá da minha paróquia, bem-vindo. A Vera também. Aqui está o Guilherme. Vamos chamar o Guilherme. Então, o Guilherme vai entrar. Ele é daqui do estado de São Paulo. Boa noite, Guilherme. Tudo bom, padre? Tudo bem, Que tudo bem. alegria. Nós vamos dar aquele tempinho, né, para as pessoas entrarem. Nós temos aqui 48 pessoas nos acompanhando. É um número que sempre sobe, desce, sobe, desce. Passou para 63, olha, de 64. De 48 passou para 67 agora. Tem Ah, que maravilha. um jovem que sempre nos acompanha, Felipe Binotti, que é da cidade do Guarujá, vizinha a Santos, mas ele vem aqui à missa na minha paróquia. Professor Sidney Vida, professor na Faculdade de Direito aqui da Universidade Católica. Rodrigo Silva, seminarista aqui da nossa diocese. Daniel Felício, também frequenta a nossa paróquia. Heloísa, bem-vinda, nossa catequista de crianças, coordenadora da equipe de batismo. Deus abençoe você, Felipe. Nós vamos ter uma live, uma super live, com o nosso amigo Guilherme. Ele vai se apresentar um pouquinho. E no finalzinho, Guilherme, vou pedir para você, minha tia Jucirema Marques, olha aí. No finalzinho, vou pedir para você falar um pouquinho dos seus cursos, né? Fazer uma Claro, propaganda. Vai ser muito interessante que as pessoas possam acompanhar. Norma Crema, claro. da minha paróquia, Bussaf também. Então, nós vamos ter hoje uma live sobre Santa Joana d'Arc. Nós invertemos, porque faz o que? Umas 2 semanas, se eu não me engano, eu Uhum. estava na posição inferior e o Guilherme na posição superior aqui do layout do Instagram, né, de live, e eu falava sobre São Luís, rei da França. O Guilherme dava a sua contribuição, riquíssima, né, contribuição também, a respeito desse rei Luís IX da França, que é santo. E hoje nós vamos falar de uma outra pessoa cristã, santa, francesa, também como São Luís, Santa Joana d'Arc. E agora quem vai falar para nós é o Guilherme. Bom, para nós não perdermos tempo, né? Vamos Uhum. pedir para o Guilherme se apresentar. Por favor, Tá Guilherme. ótimo. Então, meu nome é Guilherme, como o padre já falou, Guilherme Freire. Eu sou professor de filosofia. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu dou aula de filosofia. Formei no Mosteiro de São Bento, de São Paulo, e depois fui fazer o mestrado na PUC de São Paulo, né? Também trabalho como gestor público. Atualmente eu sou coordenador de empreendedorismo e inovação no governo do estado do Paraná. Sou pai de duas meninas lindas. Dou aula num colégio também aqui em Curitiba, que eu sempre gosto de dar aula em colégio. Então, mesmo apesar da correria lá do governo, eu consegui um horário para estar à disposição do colégio, né? E dou aula de filosofia, sociologia nesse colégio. E sou pai de duas meninas lindas, que é a minha tarefa educacional mais importante, assim, certamente, né? E um apaixonado, simplesmente um apaixonado pela história da vida dos santos, já desde o começo da minha conversão, que também faz mais ou menos por essa época, 8 anos atrás, e de fato uma paixão imensa em falar desse tema. O argumento da sua tese de mestrado, qual foi? Então, a tese de mestrado foi sobre uma crítica ao nominalismo, né? Então eu fiz Um tema uma medieval, né? comparação. Exatamente, sim. É uma crítica ao nominalismo, basicamente estudando várias partes, conectando questão de lógica matemática com a questão do nominalismo, então vai por essa linha, né?
Então, eu estudei algo do Ockham, fiz alguma pesquisa sobre Duns Scotus também, sobre algumas vertentes modernas, pragmatistas e tal. Então, foi mais ou menos por essa linha, né? E o TCC eu fiz sobre educação, fiz sobre John Dewey, é uma crítica ao John Dewey. Vou pela via negativa, né? Eu queria estudar São Tomás muitas vezes, tal, na faculdade, mas como não tem tanta... por exemplo, lá na PUC, quando eu entrei, não tinha nenhum professor que orientasse medieval, né? Daí eu falei, vou estudar então pela via negativa, vou criticar alguns autores que daí dá para fazer uma tese nessa linha. Então foi bem interessante essa pesquisa. E foi nesse perfil mesmo, crítica. Sim, eu sou um medievalista de coração, né, padre? Eu tenho um amor por estudar a Idade Média tremendo. Não só a Idade Média, mas tenho um amor particular pelo estudo da Idade Média, né? E você tem algum curso online sobre a Idade Média? Não, eu não tenho nenhum curso no momento. No futuro a gente vai lançar, mas realmente no momento eu estou sem nenhum curso online. Mas eu tenho lá no meu site um guia de estudos, né, gratuito, para quem quiser. O site chama guilhermefreire.net. E ali é só se inscrever no site que você recebe o guia de estudos. Eu mando por e-mail um guia. Tem indicações de história, filosofia, educação, arte, cinema. Eu indico de tudo um pouco para quem está começando, para quem quiser referências de livros, de obras musicais, inclusive. Inclusive tem história medieval dentro dos livros de história, né? E aí tá gratuito lá, acessível. Tem meu canal do YouTube também, que também é de graça, que eu comecei agora. Mas ainda não tem nenhum curso assim de... No momento estou sem nenhum, depois a gente lança algum. O pessoal está pedindo, né? Eu até agora só estou fazendo as coisas de graça mesmo. Sim, sim, sim. Além da dica do livro, né, que eu dei para você fazer, né? Sim, é verdade. Esse já está anotado. Eu tenho uns 3 projetos de livro e esse já está aqui no meu radar, assim, que me agrada muito. Isso eu estou escrevendo quase que diariamente, assim, todo dia escrevendo alguma coisa para depois isso ir virando livros, né? Quero saudar os paroquianos e outras pessoas que entraram agora, dentre elas a minha mãe, que não perde uma live que eu Que promovo alegria. ou que eu participo, né? O Góis também, lá da paróquia, o Dalton de Praia Grande, bem-vindo, seu Wagner. E o Guilherme, como um bom estudioso, né? Um estudioso sério, vocês já viram o nível do rapaz, ele gosta sempre de fundamentar aquilo que fala, nos fala da bibliografia, ele certamente vai também falar qual é a referência bibliográfica que nós podemos ter a respeito de Santa Joana d'Arc, se tem alguma coisa em português, né? Josélio, bem-vindo, Bia, bem-vinda. Bom, vamos começar então a falar sobre Santa Joana d'Arc. Nós temos muitas curiosidades, porque, primeiro que, não sei se é impressão minha, mas as informações a respeito... Heloísa, a Adélia já está acompanhando. Vocês também podem fazer perguntas, mas sobre o tema, né? Porque às vezes tem pessoa que viaja na maionese, a gente está falando sobre melancia, a pessoa pergunta sobre maçã, né? E pode deixar que a live vai ficar salva. Agora o Instagram está com um novo jeito, ele já deixa salva no IGTV. Antes eu não podia fazer isso, já vai ficar salva, como tem a live com a deputada Cristo Nieto. Então eu dizia, né, que, eu não sei se é impressão minha, mas muitas vezes chegam até nós informações sobre Santa Joana d'Arc pela via secular, né? Inclusive, contrapondo Santa Joana d'Arc com a igreja. Será que foi a igreja mesmo que condenou Santa Joana d'Arc? Alguém me perguntou hoje, padre, é verdade que Santa Joana d'Arc não morreu queimada? É uma outra coisa que a gente tem também, né? Vamos falar um pouquinho sobre, que eu notei aqui, Guilherme, a questão política e a questão religiosa. Veja, São Luís Rei da França, que nós havíamos conversado sobre ele há 2 semanas, ele é um santo que se sente chamado a partir do mistério da cruz, né? Praticamente para defender a igreja, defender a fé, e tem uma atuação política, sobretudo porque ele é um rei, né? E Santa Joana d'Arc recebe um chamado, ela entende um chamado divino pelas vozes de São Miguel Arcanjo, etc. Eu estou falando de etc. para não ficar aqui estragando o que você vai falar.
e é um chamado que tem a ver com uma atuação política. Então, a gente também vai falar Sim. sobre a dimensão política, da atuação política e a fé, né? Bom, Guilherme, poderia nos situar historicamente o tempo de Santa Joana d'Arc? Sim. Então, sim, perfeitamente. Santa Joana d'Arc viveu no século XV, então é o fim da Idade Média, exatamente o período que a Idade Média está se encerrando, no contexto da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi a maior guerra do período do final da Idade Média, né? Então, só para situar um pouquinho, o que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Que muitas vezes o pessoal ouve e tal. Foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, e o contexto dela é muito interessante. Tem uma região no norte da França que é chamada de Normandia. Essa região tem uma história toda particular na história europeia, maravilhosa. É um viking que invadiu o Império Franco, já na fase decadente do Império, começou a dominar as coisas lá e botar fogo, e invadir tudo. E aí o rei ofereceu um pedaço de terra para ele, contanto que ele prometesse fidelidade ao rei e protegesse aquela terra dos ataques dos outros vikings e se convertesse. Então ele teria que prezar pela fé católica, defender a fé católica, proteger aquela região dos outros vikings invasores e ter a relação que era chamada na Idade Média de suzerania e vassalagem, né? Que é ser de fato um vassalo do rei. Então esse viking chamava Rolo, começou essa região chamada Normandia, né? Normandia se tornou aí, a partir daí, uma região que é dentro da França, subordinada ao rei, mas que teve essa descendência viking. E aí, essas pessoas da Normandia, os nobres da Normandia, eles conquistam a Inglaterra. Então, na verdade, a Inglaterra é conquistada pela figura do Guilherme o Conquistador, meu homônimo aqui. Ele entrou lá com o exército da Inglaterra e dominou a ilha. Então, a Inglaterra foi dominada. Perguntaram se é Rolão ou Rolando. Rolão é uma grafia possível, outra é rolo, certo? Depende de como você vai traduzir, como é o nome viking, você tem mais de uma possibilidade de tradução. E aí o Guilherme Conquistador domina a Inglaterra. Resultado disso, a família dos reis da Inglaterra era uma família francesa, que era a família dos Plantagenets, que era descendentes do Rolo. Guilherme Conquistador é bisneto desse Rolo. Significa o quê? Os reis da Inglaterra tinham terras na França, várias terras na França, porque eles eram uma família de nobres importantes franceses. Então, chegou vários períodos durante a Idade Média, os reis da Inglaterra tinham mais terras na França, às vezes, do que o rei da França. Agora, enquanto eles tinham terra na França, eles reconheciam a soberania do rei francês. Então, eles administravam aquelas terras, mas tinham o rei francês como superior a eles na França, mas na Inglaterra eles eram o rei. Então, eles eram ao mesmo tempo fiéis ao rei da França e ao mesmo tempo reis da Inglaterra, né? Então os Plantagenets sempre tiveram essa situação. Ele teve vários conflitos entre os Plantagenets e o rei da França para saber quais que teriam mais espaço na França e tal. E foi tendo toda essa confusão. Resultado disso, dessa relação ambígua, é que na época teve um rei da Inglaterra chamado Eduardo III, que também era de família francesa. Aliás, é interessante, a mesma corte inglesa falava francês. Eles se comunicavam em francês, usavam símbolos em francês, né? E assim por diante. Começaram a surgir coisas tipicamente inglesas, algumas coisas foram virando marcas. Por exemplo, o leão do brasão da Inglaterra, aqueles leões, vem da época de Ricardo Coração de Leão. Na verdade, remonta até antes dele, mas quem popularizou o símbolo, o brasão, foi Ricardo Coração de Leão. Então, já era uma coisa tipicamente inglesa, mas muitas vezes falavam francês, tinham terras na França. Com o Eduardo III, o que aconteceu? O Eduardo III tiraram as terras dele, certo? Começou a ter essa mesma briga de terras de sempre, certo? Entre o rei da França e o rei da Inglaterra. E aí, normalmente, o que o rei da Inglaterra fazia? Reconhecia a soberania do rei francês em relação às suas terras na França, certo? Falava, não, as terras são minhas, mas você é o soberano delas na França. E Eduardo III virou e falou, não, nada disso. Eu sou o rei da França. Porque ele tinha por vila da mãe, que não é assim que funciona na sucessão francesa, mas é como funciona na inglesa. E por via da mãe ele tinha realmente como clamar o trono da França. Daí ele falou, eu sou o rei da França, e agora eu vou tomar de volta o meu trono.
E daí ele muda o brasão da Inglaterra, se vocês pegaram o brasão da Inglaterra naquela época, ele é meio vermelho, meio azul, porque ele tem o símbolo francês intercalado com o inglês, porque o rei da Inglaterra se afirma como o rei da França, né? E aí o Eduardo III invade a Inglaterra, monta um exército e invade dizendo que ele é o rei da Inglaterra, o rei legítimo. Daí tem Uhum. várias batalhas famosas e a guerra vai se alastrando. Isso começou justamente próximo a 100 anos antes da... durou mais de 100 anos a guerra, então mais ou menos 100 anos antes da... mais de 100 anos antes da Joana d'Arc. Aí o Eduardo III invade, tem batalhas, os ingleses ganham batalhas muito importantes com uma batalha das mais famosas, duas muito famosas, Crécy e Agincourt, né? Eu não vou descrever toda a batalha, mas é só um detalhe delas que vai ser relevante para a nossa história, porque Joana d'Arc vai ter um papel nisso. Os ingleses basicamente ganhavam as batalhas com arcos longos. Eles tinham arqueiros que treinavam a vida toda para caça e tal, e atiravam a longa distância. Os franceses consideravam essa guerra muito à distância, tinham arqueiros também, mas consideravam isso uma coisa menos honrosa, tinha aquela coisa do ideal da cavalaria que você tinha que pegar realmente a armadura e ir para cima do adversário. E isso, nessas duas batalhas, foi fatal. Os ingleses, à distância, no meio da lama, conseguiram acabar com os franceses mesmo, né? E aí foi acontecendo, foi se desenrolando a guerra, teve várias gerações, vários elementos. Resultado, os ingleses foram tendo várias vitórias, chegou num ponto que metade da Inglaterra, da França, era Inglaterra, certo? Então já parecia que realmente o rei com Henrique V, que ele teve uma vitória que foi essa de Agincourt, no mesmo estilo, com arcos igual a de Crécy, foi da época do Eduardo III. Com Henrique V parecia que acabou, porque Henrique V já praticamente é reconhecido como rei da França. A Borgonha, que é uma outra região importante ali da França, reconhece já Henrique V como rei da França. Então ainda já um outro pedaço forte ali da França bota ele como rei. Então, para todos os efeitos, os ingleses já estão se tornando os reis da França, certo? E só o sul da França, que é extremamente brigado, que é uma dinastia chamada Armagnac, extremamente brigada com essa da Borgonha, sobrevive como fiel àquilo que seria a herança do rei da França, né? Mas aí tem brigas dinásticas, não sei o que, parece que acabou a França. Então a Joana d'Arc, ela cresce num contexto em que parecia que a França deixaria de ser. Essa é a primeira coisa que nós temos. Ela cresce na França, mas já num contexto que parecia que realmente não existiria mais França tal como era conhecida. E ela cresce numa família extremamente humilde, numa família de camponeses. No processo, então já é uma coisa de fonte importante. Joana d'Arc é uma das pessoas mais documentadas do século XV. Praticamente nós não temos pessoas que tenham a vida tão bem documentada quanto ela. Então essas histórias de que Joana d'Arc era louca, Joana d'Arc era contra a igreja, Joana d'Arc era sei lá o quê, elas não encaixam com os documentos históricos. Normalmente elas são interpretações posteriores que contradizem os próprios fatos dos documentos. Qual que é o principal documento em relação à vida de Joana d'Arc? O julgamento dela. O julgamento é o principal, porque o julgamento ele é extremamente detalhado, tem ela contando a vida toda dela, tem fatos checados, e ela, com relação a Joana d'Arc, nós temos ainda as pessoas que falavam mal dela, que casam com a versão dela, certo? Então, nós temos, assim, fontes bastante contundentes para poder saber a vida dela. E ela cresce como alguém citou a Regine Pernoud, é uma grande historiadora, escreveu um livro maravilhoso sobre Joana d'Arc. Recomendo, acho que foi o Rubens, aliás, grande Rubens. Recomendo esse livro também, Regine Pernoud, é um belo livro sobre Joana d'Arc. Daniel Hobbes escreveu a História da Igreja, escreveu muito bem sobre Joana d'Arc. Tem vários historiadores que escreveram bem sobre ela, né? Hilary Belloc escreveu bem sobre Joana d'Arc. Não faltam livros bons sobre ela, né? E ela cresceu, no processo dela, ela fala uma coisa, é muito bonito o processo, você vê uma santa mesmo falando, ela fala, olha, meus pais me ensinaram o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, essa era a formação dela, ela sabia trabalhar no campo, sabia as orações básicas, tinha uma certa noção, falava o francês, claro, mas até que ponto ela escrevia, provavelmente não de uma maneira muito ordenada, quer dizer, não escrevia bem,
teve alguma formação escolar que a igreja dava, né? Então tinha ali junto às paróquias você tinha uma formação junto com os padres, né? Era isso que se tinha informação basicamente nesse período. E ela teve essa formação muito simples. E ela recebe um chamado divino, realmente uma adolescente, que no contexto, vejam, as armaduras da guerra medieval, por que as mulheres não lutam na guerra medieval? Por N motivos, mas um dos principais é que as armaduras são muito pesadas, você não tem como lutar, não há força física, muitas vezes, na grande parte das mulheres, para participar de uma guerra medieval, uma guerra extremamente árdua. São dias carregando armaduras pesadas na lama, certo? E então, assim, ainda mais uma mulher jovem, camponesa, porque normalmente a guerra ainda na França é coisa de nobres, de condes, de duques, certo? Não é coisa dos... Os camponeses participam da guerra numa condição menor. Os nobres são os protagonistas da guerra nessa França do século XV. Diga. Me permite, além de você ter contextualizado historicamente a vida de Santa Joana d'Arc, seu nascimento e tal, nós estamos falando de um período em que na França, na Inglaterra, enfim, praticamente toda a Europa, se respirava o cristianismo, certo? Poderia Sim. falar sobre nós estamos falando de um contexto de cristandade? Estamos falando de um contexto de cristandade, embora seja um contexto de crise da cristandade, que Joana d'Arc, em grande parte, ajuda a reverter isso, porque há uma unidade muito forte da visão dos países, das nações, em relação à igreja. Então, a igreja é o motor principal do ideal dos países. Por exemplo, a principal ordem militar da Inglaterra é uma ordem religiosa, uma ordem militar religiosa, que as pessoas louvam a Deus, que é a Order of the Garter, né? Na França, a mesma coisa. A França é a coroa da cristandade. Mas isso já é uma França que passou por uma crise, por exemplo. Já daquele período que nós falamos na outra live de São Luís, mas é uma França que já passou por Filipe o Belo, que era um rei que já não era tão afeito à igreja. Então ela já passou algumas crises modernas, mas é definitivamente uma França da cristandade, uma França que respira o espírito cristão e que ela é indissociável da igreja. Ainda é uma França que, mesmo tendo as suas crises, se vê como a filha mais velha da igreja, né? Realmente como aquela que foi do batismo do Clovis, foi o primeiro rei dos francos que foi batizado, né? Desde aquele dia, essa França foi sagrada pela igreja para proteger os cristãos. Então isso está no imaginário das pessoas. Mas na época de Joana d'Arc, aí é a beleza da coisa. Está no imaginário, mas está como algo um pouco esquecido. É interessante, está como algo que está enfraquecido, porque é uma baixa autoestima tremenda da França. A França está acabando para a Inglaterra. O ideal cristão da França está mais ou menos, às vezes, como uma coisa meio, não sei o que, tal, mais hesitante do que teve já há 200 anos atrás, ou há 150 anos atrás, certo? Então, bem mais hesitante. E a Joana d'Arc vai justamente ser esse símbolo de restauração disso, ou seja, ela vai ser esse estandarte que vai reavivar no coração dos franceses a noção de cristandade. Tanto que o símbolo da Joana d'Arc vai ser o símbolo da cristandade na França por séculos e séculos e séculos. Isso é fundamental. Você pensa assim, você pensa em França Católica, você pensa Clovis, Carlos Magno, São Luís, Joana d'Arc é a próxima que você pensa. Já é uma coisa do imaginário francês bem concatenado. E ela, então, a guerra, uma coisa de nobres, uma camponesa, aparecem para ela São Miguel, anjo do combate, aparece para ela Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida, duas mártires antiquíssimas, certo? Duas mártires que não eram nem as mais conhecidas na região dela. Tinha gente que ela falava, estou conversando com Santa Catarina, e não necessariamente todas as pessoas sabiam quem era Santa Margarida, que era Santa Catarina. Tinha muita devoção, evidentemente, uma França de pessoas devotas, mas começa a conversar com ela, e elas trazem para ela uma missão totalmente fora da expectativa, totalmente fora daquilo que era o comum. Que ela vai liderar os exércitos da França, que Deus está bravo com os pecados que os ingleses cometeram na França,
Quer dizer, uma coisa assim, que ela vai restaurar a França, portanto, se ela liderar as tropas no combate. E é curioso como que uma jovenzinha camponesa de família humilde tem notícias, né, numa época que as notícias não circulavam tanto quanto nesse tempo moderno em que nós vivemos, né, contemporâneo. Como que ela tem notícias das guerras? Como que ela tem notícias, né, de que é preciso restaurar a identidade da França? Né? Curioso isso. Não, pelo nível de. Veja, pelo contexto que ela nasceu e pelo nível de formação que ela teria, não seria algo acessível facilmente a ela, de modo algum. É algo que está no espírito das pessoas, mas esse nível de profundidade do problema não seria facilmente acessível. Veja, o que ela demonstra no julgamento dela depois, né, já adiantando da frente, o que ela vai demonstrar no julgamento são conhecimentos de teologia que não batem com a formação que ela teria. Ela tem mais conhecimentos do que a formação dela, certo? Mas isso casa com o quê? Casa exatamente, não com uma Joana d'Arc mentirosa, mas com uma Joana d'Arc que justamente está realmente conversando com esses santos, porque de fato você vê coisas maravilhosas são ditas a ela, e essas coisas maravilhosas ditas a ela estão na cabeça dela, são doutrinalmente, inclusive. Alguém falou, a guerra está batendo na porta dela. Sim, veja, noção da guerra não tinha um francês que não tivesse, certo? Porque era simplesmente uma realidade do dia. Agora, a noção do que é a França, qual é o ideal da França, isso já é algo mais profundo, algo que já denota um espírito mais refinado, um conhecimento da cristandade mais profundo do que simplesmente a noção de que a guerra está diante da terra deles, né? E ela atende esse chamado, quer dizer, que é tão incrível quanto ela ouvir o chamado e ela atendê-lo, porque entre os chamados fala que ela vai realmente colocar a coroa, ela vai permitir que o rei da França seja coroado novamente, que é surreal, porque assim, o rei da França está sem o Dauphin, né, que é o herdeiro da coroa, está sem ser coroado, então assim, não tem, está sem rei a França. E que ela vai ser a pessoa que vai fazer isso é totalmente fora. Ela hesita. Uhum. Só que Santa Catarina insiste com ela, fala, não, é você mesmo, vai ter que ser, tal, vamos lá, tal. E aí, quando ela percebe que é o chamado divino, ela parte mesmo. Então ela coloca as roupas militares, e aí tem essas, querem às vezes dar uma conotação feminista para isso e tal. Alguém escreveu que dizem que Santa Joana d'Arc foi a primeira feminista que teve. Não, isso não tem o menor cabimento, porque assim, ela inclusive, durante o julgamento dela, tem uma parte que ela faz questão de pedir um vestido longo para poder atender a Santa Missa. E fica claro que ela só usa as roupas que seriam ditas masculinas. É que são armaduras, na verdade. Fala roupa masculina, mas são roupas armaduras, certo? É masculino porque é uma armadura. E, na verdade, o que está implícito nesse juízo não é a questão da identidade da roupa, tanto quanto a noção de que os homens que lutam, as mulheres não lutam. Certo? Então, na verdade, essa história de roupa masculina na história dela tem muito a ver com isso. Com o fato, eles querem implicar que ela é uma transgressora de normas por lutar. Essa é a implicação, tem muito pouca noção de gênero, aliás, porque ela faz questão de usar as armaduras. Isso no processo é muito claro. Durante o julgamento dela, de continuar usando a armadura por causa do medo do estupro, né? Isso é muito... E Deus fala para ela que ela permaneça com as armaduras, porque é perigoso. Então, durante as lutas, por causa da integridade física, porque ela, de fato, não existe armadura para mulher na Idade Média, então tinha que usar as armaduras. Simplesmente não tem como. E a outra questão é a questão do estupro, que é um perigo eminente, certo? E que ela tem que se proteger dele, que Deus, inclusive, orienta ela a se proteger nesse ponto. Então, você tem essa conotação. Agora, quando ela tem a chance de usar roupas femininas, como na ocasião da Santa Missa, ela faz questão de utilizá-las. Então, Santa Joana d'Arc não foi feminista. Não foi feminista, e ela não fazia nenhuma questão de usar as roupas masculinas porque gostava. Ela não gostava, na verdade. Se ela pudesse escolher, ela não escolheria utilizar as roupas masculinas. Usava por uma necessidade de combate ou pelos motivos que eu já falei. E não é, então, portanto, não tem nada a ver com o feminismo. Ela, inclusive, é uma figura bastante feminina.
Os processos mostram uma pessoa que era bastante feminina, que era bastante delicada e era chamada de a donzela, né? O apelido dela é a donzela, justamente porque ela tinha características muito femininas. Agora, ela era guerreira, então, sendo uma pessoa guerreira, ela evidentemente era muito corajosa e tinha virtudes que são às vezes próprias dos homens no sentido de que era guerreira. Mas isso, ela não deixava de ser feminina sendo guerreira, ou seja, ela não foi uma guerreira emasculada, ela foi uma guerreira enquanto mulher. Então isso é uma leitura equivocada de acordo com os documentos e como ela se via. Isso seria uma interpretação posterior sendo projetada para cima da Joana d'Arc, coisa que é difícil, porque ela mesmo se vê como uma donzela, é tratada como uma donzela, né? Então isso é meio surreal, essa leitura. Enfim, ela parte para a batalha, ela vai encontrar o rei, e é engraçado porque na época tinha vários, o Dauphin, no caso ainda, tinha vários pseudomísticos, né? Então era uma coisa comum na época, cada um dizia que... E aí o rei já tá meio assim, né? Mais um, certo? Tá vindo mais um místico aqui para falar alguma coisa. E interessante, ela tem algumas revelações que ela diz que ela só vai falar para o rei. No processo ela ressalta isso, só vai dizer para o rei. E ela vai falar com ele, ela consegue falar com ele quando ela fala essas revelações, que nós não sabemos com precisão a totalidade delas. Ele, talvez Deus tenha dado algum sinal que conseguisse chegar nos ouvidos do Dauphin, que conseguisse chegar nele, certo? A gente não sabe. Ele acredita nela. Ele realmente, em meio àquele monte de pseudomísticos que ele já não aguenta mais, de gente que diz que faz curas e não faz, de pessoas mentirosas, ele vê nela uma pessoa que realmente está com uma mensagem de Deus, que realmente está com uma missão divina. Isso é impressionante. E dá a chance dela lutar. Assim, um negócio também novamente surreal, porque é fora do padrão, e mesmo que fale assim, na Idade Média acreditava em qualquer coisa. É o contrário, o rei estava cético em relação a isso. Então, justamente, ele estava, o rei pretenso, né? No caso, porque não tinha sido coroado, mas ele estava, o rei legítimo, no caso, não estava cético em relação a isso, mas acredita quando vê a revelação. A extensão total a gente não sabe. Santa Catarina certamente sabe, mas nós não sabemos. E o fato é que ela marcha para as batalhas. E ela vai participar do cerco de Orleans. Aqui, vejam o que acontece. Se você pega e estuda bem a história da Guerra dos 100 Anos, você está estudando a história da vitória dos ingleses. Ainda mais nessa fase. Para todos os efeitos, acabou. Você tá vendo, os ingleses já ganharam, já acabou. É uma questão agora de contenção de danos. Se vai sobreviver algum pedacinho da França, se vai, mas assim, que a França acabou é um fato. O cerco de Orleans, ele não era um cerco que era para ser decisivo. Ele não era. Ele era para ser mais um passo da vitória inglesa. Não havia... E aí chega a Joana no meio do campo, certo? E aí ela vai empunhar o estandarte que vai virar um símbolo da França. Vai pegar uma bandeira branca, como uma alusão, é um símbolo de pureza, é um símbolo mariano. Essa bandeira branca, esse símbolo, o branco da bandeira da França de hoje é o branco da Joana d'Arc, que é bem interessante, porque a bandeira da França foi construída para ser a bandeira da maçonaria, da Revolução Francesa, certo? Só que o que acontece? Na verdade, ela pegou as cores de Paris, que é o amarelo, o vermelho e o azul, porque era a cor dos revolucionários, davam um bottom, né, redondo com as cores de Paris, vermelho e azul. Só que vermelho e azul, na verdade, são as cores de São Denis e São Martim. Então, na verdade, também não são cores de santos, né? Mas acabou que os revolucionários pegaram para simbolizar o fim da monarquia. E aí essas duas ficaram como cores da França. Napoleão, naquela tentativa de restaurar alguns símbolos, de meio que pacificar o país, que estava meio caótico, volta com o branco, que é o branco de Joana d'Arc. Então acaba que ele restitui o branco no meio das cores da Revolução, que na verdade contra o conhecimento de muitos revolucionários eram cores que remontavam a Santos, mas a maioria deles não sabiam disso, interessante notar. Volta o branco. Então esse branco que tem na bandeira da França é o branco, às vezes ele andava junto com a flor de lis, né, que é um símbolo trinitário. Isso a própria Joana d'Arc fala, mas ela fazia referência a Nossa Senhora na bandeira,
e alguns outros foram colocando a flor de lis. Então isso ela relata desse modo, né? E aí começou a empunhar essa bandeira branca e chega para as tropas e fala, ó, e o cerco? O cerco é um negócio que dura um tempão, certo? Fica lá, o pessoal morrendo, é uma coisa horrível. É um cerco medieval, e a gente está na época que está começando a surgir a pólvora, daí a coisa mais confusa ainda, porque esse começo da pólvora é mais confuso do que quando já tem a pólvora direito, você sabe dos canhões vindo, mas daí do nada tem tiros e coisas que você não sabe nem de onde vieram. E a Joana d'Arc fala assim, olha, vamos para cima deles, vamos quebrar o cerco, vamos pegar e vamos sair de dentro do castelo e vamos pegá-los. E aí, assim, aquilo ali é surreal, porque novamente também os nobres estavam lá dentro falando assim, olha, você não entende de... você não entende de guerra, você não sabe onde você está pisando, você não sabe o que, que é esse negócio, entendeu? Confia na gente que a gente sabe o que está fazendo. E ela fala, não, não, vocês deixam eu sair, que eu vou para cima deles, eu vou pegar eles mesmo, entendeu? E a gente vai acabar com esse cerco. E Deus está me falando que é desse... É uma loucura, mas é uma loucura divina, interessante. Deus está me falando que vai dar certo. Sim, o que era uma motivação mística da parte dela, é um chamado que ela estava cumprindo. É místico. Né? É uma decisão que não é que a estratégia militar prudente deles ditava. Alguém perguntou se flor de lis. Flor de lis é aquele símbolozinho bem famoso da heráldica francesa, né? Que faz uma referência trinitária assim, uma flor, evidentemente, mas que tem aqueles 3 pontos, né? Que simboliza também a trindade. E aí ela pega e vai para cima. E ela quebra, e ela com poucas tropas, esse é o ponto. Começa a quebrar o cerco, começa a funcionar. Daí os nobres, quando veem que está funcionando, vão junto com ela, para realmente aproveitar a quebra do cerco. Ela tinha mais ou menos quantos anos? Eu não lembro agora a idade dela, mas era muito jovem. Ela era muito jovem. Agora eu tenho que... Eu não me recordo nesse período, mas esses acontecimentos principais da vida dela foram logo quando ela estava entrando na vida adulta. Foi no começo da vida adulta dela. As idades são meio estipuladas, mas agora eu não estou me recordando a idade, mas é comecinho da vida adulta, entre os 18 e os 20 anos, provavelmente. Uhum. Então, eu não lembro agora se os documentos falam da idade exata ou se é aproximação. Mas é exatamente o momento que ela acabou de entrar na vida adulta, isso eu tenho certeza. E aí ela entra, quebra o cerco, os nobres acompanham e começa a mudar tudo, porque a partir do momento que teve uma vitória desse porte, Orleans fica bem numa região muito estratégica da França, certo? Uma região extremamente estratégica. Se quebrou o cerco de Orleans, a invasão começa a ruir. Então, contra todas as expectativas, o cerco quebrado significa que parou o avanço inglês. E a notícia chega da maneira mais doida, porque o rei não acredita, o Dauphin não acredita, ele não acredita que tenha acontecido. Os nobres que estavam no cerco não acreditam. Os ingleses definitivamente não acreditam. Para a incredulidade da humanidade, da cristandade inteira, o cerco de Orleans foi quebrado. Depois de tantos anos sem a França ter uma única vitória nessa batalha. E aí a Joana d'Arc insiste, e aí agora apoiada pelo povo, apoiada pelos nobres, porque ressaltam as orações dela, começam a realmente mudar a vida de pessoas durante o campo, começa a ter pessoas que se sentem curadas, vão atrás dela buscando cura pela presença dela, certo? Isso acontece no meio do campo. E até os acusadores depois dela vão falar, ela fazia bruxaria, né? Então ela curava as pessoas por bruxaria, mas o fato é que ela nega veementemente isso, e ela fala, eu nunca curei ninguém, Deus cura as pessoas e eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente rezo pelas pessoas, né? Então ela vai afirmar desse modo, as pessoas queriam beijar os anéis dela, para buscando cura, né? E aí perguntaram para ele, os seus anéis estão curando as pessoas? Ela falou, meus anéis não curam ninguém, eles não têm o poder de curar nada, agora Deus tem de fato, né? Então ela rejeita isso, mas durante o campo começa a acontecer isso. Então o povo e os nobres, especialmente aqueles do baixo escalão dos nobres, né? Baixo escalão dos nobres, se unem e falam assim, não, vamos junto com ela, porque ela realmente é escolhida por Deus, não tem nenhuma... E ela vem com uma mensagem que mesmo os nobres franceses já estavam descrentes, falando, não, nós vamos recoroar
o rei da França. Nós vamos botar de volta a coroa do rei da França. E aí começa a campanha de Joana d'Arc. Ela vai a partir do cerco de Orleans, tem uma campanha militar com uma série de pequenas vitórias, né, que vão culminar na vitória de Patay. A vitória de Patay foi uma vitória importante que, aí, por isso que eu descrevi o negócio dos arcos. A vitória de Patay, com uma importância simbólica maravilhosa, ela é igual às batalhas de Agincourt e Crécy, que eram as maiores vitórias inglesas. Ao contrário, os cavaleiros franceses, exatamente ao modo da cavalaria, do código de cavalaria francês, do código da nobreza, marcham para cima dos arqueiros. Exatamente na inversão daquilo que tinha acontecido nessas duas batalhas. E eles ganham desse modo. Eles ganham usando a cavalaria, a boa e velha cavalaria francesa mesmo. Derrota os arqueiros franceses, Joana d'Arc à frente e incentivando todo esse movimento, e na inversão daquilo que tinha sido, que há 100 anos está acontecendo na batalha, os franceses ganham. E aí, com a vitória de Patay, se torna possível, lá em Reims, a coroação do rei. Então, o Dauphin é recoroado e a França volta a ter o seu rei. Só que o que acontece? Nesse contexto de batalhas e de intercessões miraculosas de Santa Joana d'Arc, de uma sociedade que está acordando e falando, meu Deus, a França é a cristandade, porque a partir do momento que o país está perdido e uma donzela, 19, 20 anos, fala que que Santa Catarina moveu ela a liderar a batalha com a bandeira branca, um símbolo mariano, e esse símbolo começa a ganhar a batalha, a ficha da cristandade cai nas pessoas de novo, elas acordam para o que é a França, né? E então é uma mudança tremenda. E aí, tragicamente, em meio a milagres, em meio a batalhas maravilhosas, em meio a uma coragem monumental, lutando ferida muitas vezes, certo? Indo para cima das batalhas ferida, que era uma força de vontade absurda. Joana d'Arc lutou em contextos que vários homens barbados, fortes da época dela, recuavam e iam para casa chorar, ela ia para frente no campo. Sim. Isso, veja, novamente, guerra medieval era uma coisa que a pessoa se preparava a vida inteira para ela. Os arqueiros ingleses treinavam a vida toda, caçavam desde criança. Criança, o menino ia com o pai caçar na floresta e aprendeu a usar o arco. Está falando século XIII, não, século XV. Né, XV, E os pais iam caçar com as crianças desde cedo. Você, para aprender a usar uma armadura, uma espada longa, é uma vida de treinamento, não é uma coisa que você pega e usa. E ela estava lutando exatamente nesse contexto, sem esse treinamento. É outra coisa, assim, incrível. E não precisa ser ir longe para falar que ela não teve treinamento. Ela teve um treinamento secreto em algum lugar. Não teve, porque ela era mulher, nem podia ter tido. Então, nem tem como. Nem teria permissão para ela poder fazer isso. Então, o fato é que, sem esse treinamento, ela luta nesse contexto. E aí ela acaba sendo tragicamente capturada. Deus fala que ela vai ser capturada, né? Deus avisa disso, mas que faz ela parte... é capturada por quem? Pelos ingleses, né? Pelos ingleses. Na verdade, ela é capturada pelos borgonheses, certo? Como é que funciona? Os borgonheses são aliados, são franceses, mas são aliados dos ingleses, né? Então ela é capturada nesse contexto, então pela essa aliança Borgonha-Inglaterra, e aí eles vendem ela, é uma coisa doida, eles vendem ela, e ela vai ser julgada por um bispo, certo? O que acontece? Tem ali o lugar que seria a capital do acampamento inglês, certo? Guilherme, me permite. Eu estava lendo que aqueles homens que, inclusive o rei, que Santa Joana d'Arc havia ajudado a ganharem, parece que dão as costas para ela, é isso? Dão. Isso ou não? Sim, não são eles que a vendem, certo? Não são os Armagnac que a vendem, os homens dos Armagnac. Mas sim, não recebe o apoio dos Armagnac que a salvaria nesse contexto. Isso é fato.
Então, aqueles que dariam a cobertura para ela, para que isso não acontecesse, não dão. E os próprios ingleses e os próprios franceses que ela está beneficiando, a entregam. Só que esses franceses muitas vezes são aliados dos ingleses, certo? Então, o contexto político é bem complexo da época, né? O rei, numa bizarra inversão, a partir do momento que ele é coroado, e ele só deveria ajoelhar e agradecer aos céus a coroação e oferecer tudo a ele, mas ele, com medo de ferir as sensibilidades borgonhesas, porque ele já está querendo apaziguar os ânimos, certo? A partir do momento que ele quer ganhar a guerra, claro, mas ele já não quer se comprometer tanto. Então, essa falta de apoio da Joana d'Arc decorre muito disso, de uma certa reticência deles agora de ir além, de não averiguar as baixas atuais, né? Então envolve franceses a captura dela, mas envolve franceses normalmente aliados com... Envolve falta de apoio ao Armagnac e hostilidade borgonhesa, né? Então envolve problemas franceses das duas facções, né? Enfim, e aí ela é enviada para a cidade que basicamente é a capital do acampamento inglês, da posse inglesa, e vai ser julgado pelo bispo de lá, certo? Que é um bispo francês, mas que é totalmente dos ingleses, certo? Novamente é confusa a coisa, porque eu entendo que a família real inglesa é descendente de franceses, certo? Então, às vezes pode parecer, é isso que cria confusão para alguns. Ah, mas ela foi julgada por um bispo francês. Sim, mas ela foi julgada por um bispo francês que era um bispo ligado à monarquia inglesa, do contexto dos ingleses, a mando dos ingleses, certo? A mando da coroa inglesa. Então ela não é julgada por um bispo francês qualquer, certo? E qual era a acusação ou as acusações contra ela? Teve algumas acusações, basicamente eles tentam acusar ela de bruxaria e heresia. A principal é heresia, e eles tentam acusar de bruxaria. A bruxaria fundamentada, desculpa, heresia idolatria também. Então, o que eles querem falar durante o processo, isso a gente sabe muito bem, porque a gente tem os detalhes do processo, passo a passo, né? Então a primeira coisa que eles começam a fazer, eles querem falar que ela recebe ordens, certo? De demônios. Então essa é uma coisa que eles tentam averiguar. Falam, não, na verdade essas vozes que ela ouve são demônios que querem movê-la à bruxaria. E daí eles fazem perguntas para prejudicá-la, né? Uma pergunta que eles fazem muito interessante, falam assim, ó, você tem certeza de estar na graça de Deus? Interessante a pergunta, porque é uma pergunta maliciosa, certo? Porque se ela falar que tem, eles vão falar que ela tem presunção de salvação. E se ela falar que não tem, eles vão falar que está provado que ela está contra os mandamentos. E aí ela diz assim, eu acredito estar na graça de Deus. Se não estiver, que Deus me coloque, que Deus me restitua e que vocês me tragam um sacerdote para me confessar, porque entre eu e meu confessor, eu terei restituído a graça de Deus. Então ela dá essa resposta maravilhosa. Pergunta para ela, essas vozes que você fala tratam de tal e tal natureza. Então eles querem frequentemente jogá-la contra a igreja, certo? Nas acusações. Interessante, Joana d'Arc ela pede o tempo todo durante o julgamento a Santa Missa, que eles querem recusá-la, pede a confissão, a proximidade com a confissão, que muitas vezes eles estão reticentes, o apelo ao Papa, porque ela tem uma certeza que é constante no julgamento dela. Se o Papa ouvir, porque é um julgamento da Inquisição, só que não é a Inquisição verdadeira, é uma Inquisição falsa montada pelos ingleses. Então, se fosse a Inquisição verdadeira, ela recorreria ao Papa, e ela tem certeza absoluta que o Papa vai libertá-la. Então, ela, sabiamente, guiada realmente por essa inspiração divina, o tempo todo no processo pede o Sumo Pontífice, pede a ajuda do Sumo Pontífice, pede, não, mas que se recorra ao Sumo Pontífice, que se recorra ao Sumo Pontífice. E esse recurso nunca vai ser dado, né? Não vai ser dado porque o julgamento é falso, o julgamento nunca teve o interesse de absolvê-la. Então eles querem acusá-la de bruxaria por meio dessas coisas, dos anéis, das curas, que eu já citei,
coisa que não tem como, porque ela fala que ela não cura ninguém. Ela fala, eu não curei ninguém, como é que vocês vão me acusar de uma coisa? Anéis não curam, né? Anéis, joias não curam pessoas. Não é assim que funciona. Então, ela frequentemente responde correto, responde coisas teológicas muito sutis, muito delicadas, mostra uma vida espiritual muito delicada, muito elegante da parte dela, né? Querem acusar ela essa questão das roupas. Alguém falou, como falsa inquisição, não era um bispo? Sim, era um bispo, mas era um bispo que estava amando de um governo local e que não está respeitando a autoridade papal. Então ele está fazendo o julgamento, a revelia da autoridade que é superior a ele de fato, que é o poder do Papa. Então é uma inquisição falsa porque ela não está subordinada à inquisição tal como seria do Vaticano, né? Não foi uma inquisição Então, canônica. ela é uma Foi mais inquisição... forjada politicamente falando. Exatamente, porque eles fazem os documentos como se ela fosse autêntica, mas não subordinam ela ao Papa. Então é uma encenação, é falso isso, é uma pretensa inquisição. Fizeram isso como uma ferramenta política, justamente para poder implicar nela heresia e descreditar ela como símbolo nacional, né? A ideia é realmente abalar isso. E ela fala que Deus vai expulsar os ingleses da Inglaterra pela punição dos seus pecados. Fala isso, inclusive, para os julgadores dela. Fala, olha, Deus, os pecados que vocês cometeram, Deus vai os expulsar daqui por causa disso. É daí que eles ficam revoltados mesmo, né? Eles falam, não sei o quê. E aí todo tipo de mentira fazem contra ela, inclusive coisa horrível, porque a história do estupro que eu citei, eles muitas vezes querem realmente que ela não esteja com as armaduras e, portanto, estaria desprotegida. Então, é uma coisa cruel que os julgadores dela fazem, né? Então, esse ponto é muito importante, porque ela foi condenada pela igreja, ela foi condenada por membros da igreja, mas membros da igreja que estão agindo à revelia explícita no documento daquilo que é, de fato, a autoridade da igreja. Então isso é muito importante ser ressaltado. Eles estão agindo contra o Papa, né? Inclusive rejeitando o recurso legítimo ao Papa, né? E daí vão utilizar... eles vão utilizar isso para persegui-la. E ela demonstra uma piedade maravilhosa, encantador. Ela começa a devoção que ela fala de Santa Catarina, o amor dela à castidade, o amor dela aos anjos. É tudo muito lindo, assim, a forma como... A visão de mundo dela, a donzela falando, é belíssima. Você tá vendo uma santa se defendendo, uma pessoa muito simples, mas de uma piedade extremamente delicada, uma pessoa que foi para batalhas cruéis e que a maior preocupação dela é ter um vestido longo para ir à Santa Missa. Essa é a grande preocupação dela. A grande preocupação dela é que o Papa seja respeitado, que a confissão sacramental seja respeitada, que os anjos não sejam, que os santos que ela ouve não sejam profanados naquele julgamento, que eles não tratem, não ataquem ele, não chamem de demônios aqueles que são os santos, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Guilherme. Qual a importância para nós hoje de resgatarmos a história de Santa Joana d'Arc? Para o nosso imaginário, qual a importância para nós? Toda. Nós não temos mais noção do que são esses grandes santos que tiveram atuação pública. É uma santa que partiu do ponto de partida mais simples possível, que é uma camponesa jovem, uma jovem mulher que não teve acesso à educação, partiu do ponto mais simples e que mudou a história de um país. Que quando você não consegue mais pensar França sem pensar em Joana d'Arc. Então, o nosso Brasil, ele é parte da cristandade, mas ele esqueceu isso. Já faz muito tempo que esqueceu, nós esquecemos. Nós estamos mais ou menos como aquela parte em que a França já estava deixando de ser, certo? E, portanto, a missão da cristandade não parece tão clara. Então, para nós precisamos voltar a ter fé no estandarte mariano como símbolo de unidade e bondade do bem comum. Esse é o principal legado. E que Deus fala que a graça e a revelação de Deus ela é ouvida para além dos nossos juízos superficiais, humanos, imediatos. Que das fontes mais inesperadas, Deus restaura o seu reino. Ele tem o seu reino com carinho e traz as fontes mais inesperadas para que eles se abrem à graça, à restauração. É só nós não atrapalharmos
o seu trabalho, né? Bonito. Nós temos transparentes para a graça. Então, a principal lição é essa, nós abrimos caminho para que Deus construa o seu reino. Agora, o que aconteceu ali foi justamente isso. Nós vemos pessoas que, pela sua mesquinhez, pelo seu projeto político, tanto do lado Armagnac, ou borgonhês, ou inglês, e do inglês mais gravemente nesse caso, pessoas que, pela sua mesquinhez política imediata, são incapazes de ver o divino e a revelação na sua frente. São incapazes de ver a delicadeza e a bondade na sua frente, reconhecer no mínimo, veja, isso realmente, só isso já merecia a Inglaterra ser expulsa. Onde já se viu, para o ideal de nobreza britânico, para aqueles que fundaram a Ordem do Garter, você capturar um adversário tão valoroso do adversário, um adversário tão valoroso, e fazer um julgamento falso para desacreditar a pessoa, isso é uma vergonha. Só isso já merecia a expulsão dos ingleses 3 vezes da França. É uma vergonha isso sem fim. É uma vergonha para a Inglaterra, né? Existe algum filme que as pessoas possam ver assim, com mais tranquilidade? Ou ainda a maioria são ruins. A maioria são muito ruins. O menos pior do ponto de vista aquele com a Ingmar Bergman, né? Aquela atriz, que é um filme muito mal falado porque a versão curta dele ficou horrível. Porque teve uma briga no estúdio e daí chama Joana d'Arc. Eu não lembro agora o ano. Mas é da Ingmar Bergman. A versão curta dele é muito ruim, porque teve uma briga no estúdio, daí eles cortaram uma parte grande do filme, daí o filme ficou ruim. Daí quando você vai ver os reviews da época e tal, eles falam mal do filme. Mas na verdade a versão longa do filme é boa, assim, é bem feita até. Então esse é um pouquinho mais fiel, assim, os outros que eu vi, eles tentam fazer uma Joana d'Arc meio... Tem de tudo, assim, tem meio doida, meio moderna, feminista, tem de tudo. Então, assim, fora esse da Ingmar Bergman, eu não conheço nenhum que eu tenha gostado. Os outros, todos eu vi e achei muito ruins, assim, sabe? Então, tem que fugir normalmente dessas coisas. Adaptação. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: a Joana d'Arc era aquela louca, né? Eu falei, bom, qual é a fonte para isso? De onde tira isso? Então, esses filmes às vezes propagam... Oi? Ela é padroeira da França. Tem que ser padroeira da França 2, 3 vezes seguidas, assim, padroeira, padroeira, padroeira. Só tem França por causa dela. Guilherme, não tem França sem Joana d'Arc. 2 minutos apenas para suas considerações finais, seus agradecimentos, depois eu falo. Sim, perfeito. Então essa grande santa, que depois foi queimada, certo? Foi declarada como relapse herege, e foi queimada. Uma história interessante, o começo da história do cinema, fizeram um filme sobre Joana d'Arc, o cinema, alguns dos primeiros filmes foram sobre ela, cinema mudo ainda. E o interesse em Joana d'Arc, ele vai sempre acompanhar enquanto nós quisermos amar a Deus e procurar o seu reino e ter a identidade de um país. Raras vezes a infinita simplicidade que Deus, assim como Deus perfeito, se fez homem da maneira mais simples e humilde, Deus, na sua infinita graça, restaura um país inteiro com uma camponesa muito simples. Então, que esse exemplo sirva para todos nós, para que nós abramos caminho para Deus na nossa vida, independente das circunstâncias, nós tenhamos esse espaço para que, dentro do nosso camponesismo, né, Deus possa agir e restaurar o bem comum. Quero agradecer ao Guilherme por ter nos brindado essa noite a respeito com esse tema de Santa Joana d'Arc. Ele fala muito bem, imagino que seja um excelente professor em sala de aula, imagino que eduque muito bem as suas filhas, tem um jeito muito agradável de falar, uma inteligência, assim, um rapaz muito bem, né, boa fundamentação. Muito obrigado pela sua disponibilidade e humildade também. Nós já estamos terminando, faltam 30 segundos, tenho que salvar essa live. Dia 15 de junho eu vou entrevistar o Rodrigo Simons e nós vamos falar um pouquinho sobre pornografia. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, padre. Foi uma honra, viu? Obrigado.